Já pararam para pensar no que um sobrenome realmente significa? A gente carrega eles a vida toda, mas raramente para pensar na história que eles contam. Pois é, eles não são só etiquetas, são na verdade verdadeiras cápsulas do tempo. Cada um carrega ecos do passado, histórias de profissões, de lugares e até dos sonhos que nossos antepassados tinham. Então, a grande pergunta é essa, né? Que tipo de segredo um sobrenome pode esconder? Para a gente descobrir, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos agir como se fôssemos detetives e fazer uma pequena viagem pela história. E essa ideia de fósseis linguísticos é simplesmente perfeita. Muitos sobrenomes, principalmente de uma região da Europa Central chamada Silésia, são exatamente isso. Fósseis. Eles guardam palavras, ideias, significados que a gente nem usa mais e que estão ali quietinhos, só esperando para serem decifrados. E o bom é que nessa investigação a gente não está no escuro não. Encontramos uma pista fundamental. Um livro bem raro lá do século XIX, que vai ser a nossa pedra de roseta para decifrar esses nomes todos. E aqui está ele, o nosso guia. É uma obra de um sujeito chamado Konstantin Drumroth, um padre e filólogo, um estudioso de línguas do século XIX. Ele simplesmente dedicou a vida a entender a origem dos nomes dos lugares e das pessoas na sua amada Silésia. Vai ser através dos olhos dele que a gente vai explorar esse mundo perdido. E é importante entender que o Drumroth não era só um escritor. Ele nasceu em 1841 e era um acadêmico, um professor apaixonado que via no estudo da origem das palavras uma maneira de resgatar a história e a cultura do seu povo. Ele é o nosso especialista, o nosso guia nessa jornada. Agora sim, vamos ao que interessa: decifrar o código. O Drumroth, se baseando no trabalho de outro grande estudioso, o Franz Miklosic, percebeu que esses nomes antigos não eram escolhidos ao acaso. Existia um verdadeiro sistema por trás deles. E aqui está a chave de tudo. A pesquisa do Miklosic mostrou que os antigos nomes eslavos eram, na essência, desejos, quase como bênçãos. Os pais não escolhiam um nome só porque era bonito. Eles escolhiam pelo poder, pela esperança que aquele nome carregava. Para isso tudo ficar bem concreto, vamos focar num exemplo específico, o sobrenome Milek. É interessante que no Brasil, esse nome às vezes aparece como Milek mesmo, ou até Milek, mas a origem dele nos leva exatamente para essa antiga tradição eslava. A raiz desse nome é a palavra milu. Ela carrega um sentido de afeto, de carinho, de algo precioso. Ou seja, dar a uma criança um nome com essa raiz era um desejo profundo de que ela fosse amada, fosse querida e, quem sabe, até misericordiosa ao longo da vida. E olha, isso não é só teoria, não. O Drumroth encontrou registros históricos de mais de 800 anos atrás. Pensa só, em 1200, um Milek aparece como servo. Só 4 anos depois, um Milek já é registrado como um colonizador, um pioneiro. Isso mostra que o desejo de ser querido ou amado atravessava todas as classes da sociedade medieval. E essa raiz, Milu, era só uma pecinha de um sistema linguístico bem complexo. Muitas vezes, os nomes eram formados juntando duas dessas raízes para criar significados ainda mais fortes. Por exemplo, se a gente junta Boru, que é luta, com Slav, que é glória, a gente tem Borislav, aquele que luta pela glória. Era um verdadeiro código de virtudes. Mas a história não para por aí, não. Vamos ver como isso tudo se expande, porque essas histórias não estavam só nos nomes das pessoas. Elas estavam também nos nomes dos lugares onde elas viviam. A lógica era a mesma. E a conexão era muito direta. Vilarejos inteiros eram batizados com base na sua função principal. Se os moradores cuidavam dos cães de caça do senhor feudal, a vila se chamava Psari, ou seja, Vila dos Cuidadores de Cães. Se criavam falcões, era Sokolnik, a Vila dos Falcoeiros. O nome do lugar era literalmente a descrição do trabalho de todo mundo que morava ali. Ok, então, se esses nomes todos são tão cheios de história, tão ricos em significado, por que a gente precisa de todo esse trabalho de detetive? Por que a gente já não sabe dessas histórias só de ouvir os nomes? Bem, a resposta é o tempo. O tempo e as mudanças culturais e linguísticas fizeram o trabalho deles. Conforme os séculos foram passando, as línguas mudaram e os significados originais por trás dos nomes dos vilarejos e das famílias simplesmente se perderam, caíram no esquecimento. O próprio Drumroth, com uma ironia bem fina, descreve como algumas comunidades simplesmente abandonaram seus nomes históricos. Ele cita o caso da aldeia de Schweinland, que significa algo como lugar dos porcos, sendo trocada pelo nome genérico e, nas palavras dele, altamente banal
Weidenhof. A história se perdeu em troca de um nome que soava mais moderno, mas sem alma nenhuma. Então, o processo é mais ou menos este. Um nome como Milex começa com um desejo poderoso, amado. Com o passar do tempo, ele vira um sobrenome, herdado de geração em geração. Algumas gerações depois, a conexão com aquela raiz original, Milu, se perde. O nome continua ali, sendo usado, mas agora é só um som. A história original ficou para trás. E é isso que nos traz de volta para o começo e que mostra por que tudo isso é importante. Essa busca pelos significados perdidos é uma forma da gente se reconectar com essas histórias. A grande lição aqui é que essa jornada de descoberta não vale só para os nomes da Silésia. É um conceito universal. Não importa se o nome é de origem portuguesa, italiana, alemã ou de qualquer outro canto do mundo. Ele tem um contexto. Ele conta uma história sobre uma profissão, um lugar, uma característica física ou um desejo. E isso nos leva à reflexão final. A história que a gente descobriu hoje é só um exemplo do que pode estar escondido por trás de um nome. Agora a provocação fica no ar. E o sobrenome de cada um de nós? Que história será que ele conta? Que segredos, desejos ou profissões antigas ele pode estar guardando? Talvez seja uma boa hora para a gente começar a investigar. A nossa própria história pode estar muito mais perto do que a gente imagina.